Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E não esquece de ativar o sininho de notificações para sempre ser notificado quando eu postar vídeo novo. Porque hoje nós temos lista, que eu sei que vocês adoram, eu também amo. E hoje eu resolvi listar aqueles atores que fizeram pai e filha em uma trama e depois foram par romântico, ou vice-versa, foram par romântico em uma novela ou minissérie e depois viraram pai e filha em outra, uma coisa mais incestuosa, né? Mas na teledramaturgia, na ficção, tudo pode, essa é a magia que envolve a televisão, que envolve a atuação. Então, daqui a pouquinho depois da vinheta, eu conto pra vocês quem são os 8 pares românticos que depois viraram pai e filha e vice-versa na nossa teledramaturgia. É já já, não sai daí. O primeiro casal de atores que eu trago para essa lista é Murilo Benício e Débora Falabella, que interpretaram pai e filha em O Clone de Glória Pérez no ano de 2001. Ele interpretava o Lucas, que era gêmeo do Diogo e clone do Léo, e pai da Mel, feita pela Débora Falabella. Naquela trama, ele era casado com a Maísa, vivida pela Daniela Escobar, e era um casamento super conflituoso, sem amor, os dois viviam assim uma relação super tóxica, mas se mantiveram casados durante 20 anos, já tinha até esquecido, ia falar 5, mas foi durante 20 anos por causa da filha que eles tinham em comum, né? A Mel, que depois que cresceu se transformou na Débora Falabella. Então meio que a Mel era também um impedimento pro Lucas viver o seu grande amor do passado, da juventude, que era a Jade, feita pela Giovanna Antonelli. Aí a menina acaba tomando pra si todos os problemas, né, do pai e da mãe, se envolvendo no mundo das drogas. E foi uma história incrível, que a gente conhece bem, né? Que foi abordado com muita competência pela Glória Pérez, sobre os dependentes químicos, né? A Débora Falabella arrasou naquela novela em seu primeiro grande papel de destaque na Globo. E ela era, assim, filha do Murilo Benício, mesmo tendo apenas 7 anos de diferença dele, né? Mas como o Murilo Benício já começou a novela adulto e a filha dele foi crescendo com o tempo, quando chegou na fase adulta, ela então se transformou na Débora Falabella. As caracterizações estavam bem convincentes, né? Apesar de algumas pessoas discordarem disso, mas eu acho que eles convenceram sim como pai e filha em O Clone. E aí depois, em outros trabalhos, eles só viveram pares românticos, né? Em Avenida Brasil mesmo, houve ali uma paixonite do Tufão, feito pelo Murilo Benício, pela Nina, que era a Débora Falabella. Não era uma paixão correspondida, era uma paixonite assim platônica, porém ele realmente se apaixonou por ela em determinado momento da trama. E eles levaram aquela relação ali da novela para a vida real, acabaram se casando na vida real, né, o Murilo e a Débora. E em 2016 eles foram um casal no seriado Nada Será Como Antes, onde ela vivia a Verônica, uma atriz, e ele vivia o Saulo, um produtor de televisão. Depois, 3 anos depois, foi exibido na televisão a minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora. Gente, eu tô gaguejando em tudo aqui, porque é muitos trabalhos, muitas produções. Mas a minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, de autoria do Ricardo Linhares, baseado no livro do Ednei Silvestre, trazia novamente o Murilo Benício como o Adriano e a Débora Falabella como a Isabel, num casal ali meio problemático, né? Então tá aí. 2 atores que foram pai e filha em uma trama e depois viveram vários pares românticos em outros trabalhos na televisão. É o primeiro da nossa lista. E eu sigo agora com o segundo casal. Continuo falando de Murilo Benício, que foi assim o par romântico, o amor da vida de Mariana Ximenes em Chocolate com Pimenta no ano de 2003, né? A novela do Valcir Carrasco foi um grande sucesso. Já repetiu trocentas vezes, sempre com muito sucesso. A Mariana Ximenes fazia a Aninha, né? A Ana Francisca, uma menina pobre, humilde, que se apaixonava por um garoto rico e mimado, né? Criado pelos tios ali, meio filhinho de papai, porque tinha crescido sem pai e sem mãe, então era mimado pelos tios, que era o Danilo. E a história de Aninha
e Danilo, todo mundo conhece. Depois de muitos percalços, eles acabam tendo um final feliz. Em 2008, 5 anos depois de Chocolate com Pimenta, o Murilo e a Mariana viveram o Dodge e a Lara em A Favorita de João Manuel Carneiro, novela das 21 horas, uma trama policial cheia de suspense maravilhosa, onde a Lara pensava ser enteada do Dodge, mas acabava descobrindo no final que era sua filha de sangue. E o terceiro casal de atores dessa lista é Osmar Prado e Juliana Paz. Osmar Prado viveu o rígido e tradicionalista indiano Manu em Caminho das Índias de 2009, novela da Glória Pérez, onde a Juliana Paz era a indiana Maia, né, que vivia a sua filha. Depois, 5 anos depois também, em 2014, na trama lúdica de Benedito Rui Barbosa, o remake de Meu Pedacinho de Chão, o Osmar Prado vivia o coronel Epaminondas e a Juliana Paz fazia sua esposa Catarina. Agora, retrocedendo alguns anos, algumas décadas aí na teledramaturgia, nós temos Rubens de Falco e Lucélia Santos, que viveram não exatamente um casal em Escrava Isaura de 1976, mas o Rubens de Falco era o Leôncio, um homem muito cruel, um senhor de escravos, que era loucamente apaixonado pela Isaura, né, que pertencia a ele. Então ele fazia as maiores maldades, cometia as maiores crueldades para obter a Isaura, né, para possuir a Isaura como mulher, que usou de todos os artifícios que tinha para escapar das garras daquele homem terrível. Não foi exatamente um casal, como eu já falei, mas tinha esse quê meio erótico entre os dois, né? Mesmo sendo uma história de época, ele era um homem muito obsessivo e desejava ardentemente a Isaura. E depois, 10 anos depois, exatamente, em uma novela do Benedito Rui Barbosa, que também falava sobre escravatura, que foi Sim a Moça, o Rubens de Falco continuou amando a Lucélia Santos, só que dessa vez de uma forma mais paternal, porque ele interpretava o Barão de Araruna, pai da Doce Sim a Moça, né, que era a mocinha da história. Ele, um escravagista, também um grande vilão, né, na história. Ela, uma mocinha abolicionista. Os dois tinham grandes embates, mas mesmo sendo pai e filha, o Rubens de Falco não deixou a crueldade de lado. Ele foi capaz de fazer algumas maldades contra a própria filha também. E em 1985, na trama de Cassiano Gabus Mendes Tititi, nós tivemos Malu Madre e Reginaldo Faria vivendo Valquíria e André Espina, ou Jacques Leclerc, né? Que era o costureiro que usava esse codinome. E os dois eram pai e filha e pai, que se amavam, que se admiravam, tinham suas agruras ali de pai e filha. A Valquíria, ela entrava em atrito com o pai porque acabava se apaixonando pelo filho do seu arquirrival, que era o Ariclenes, né, ou o Victor Valentim. Mas eles eram uma família feliz e interpretavam ali pai e filha em Tititi. 14 anos depois, na novela de época Força de um Desejo, de autoria do Gilberto Braga com Alcides Nogueira, Malu Mader e Reginaldo Faria se reencontravam desta vez como um casal. Ela fazia uma ex-cortesã que deixava de ser cortesã quando se casava com o barão Henrique Sobral, vivido pelo Reginaldo Faria, mas na verdade ela guardava um grande amor que ela acreditava ter sido abandonada por ele, e para superar esse abandono, né, essa grande tristeza, esse grande vazio no seu peito, ela acaba se casando com esse homem rico, né, esse barão que se apaixona por ela. E aí, logo mais de estar casada com esse homem, ela descobre que ele é nada mais, nada menos do que pai do Inácio, feito pelo Fábio Assunção, que era o seu grande amor, o homem que a abandonou. E aí a trama tá armada, o drama tá pronto para ser servido numa bandeja de prata, como foi que aconteceu em Força de um Desejo, uma novela belíssima, onde Reginaldo Faria e Malu Mader eram casados, né, marido e mulher, depois de interpretarem pai e filha em Tititi. Lima Duarte e Regina Duarte, dois grandes mestres da atuação aí da nossa televisão, também não fugiram desse expediente de interpretarem um casal e depois virarem pai e filha.
Os dois fizeram, né, os clássicos inesquecíveis Senhorzinho Malta e Viva Porcina em Rock Santeiro de 85 e se reencontraram como pai e filha em Rainha da Sucata de 1990 do Silvio de Abreu. Nessa trama, o Lima Duarte era o Onofre, um sucateiro que faz fortuna vendendo sucata e que deixa como herança para sua única filha, né, Maria do Carmo, um grande império da sucata. Ela acaba se tornando a rainha da sucata. O Lima Duarte participa apenas dos primeiros capítulos da trama, mas é o suficiente pra gente se deleitar depois de ver os dois como casal em Rock Santeiro, com os dois interpretando pai e filha. Dois monstros, né, sagrados da nossa teledramaturgia aí, que fizeram trabalhos impecáveis e não foi diferente em Rainha da Sucata. Depois de brilhar em Rock Santeiro, eles nos presentearam um pouquinho ali no início de Rainha da Sucata. Chegando quase no finalzinho da nossa lista, aqui em 7º lugar, nós temos Antônio Fagundes e Priscila Fantin, que na novela Esperança de 2002, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, interpretaram os italianos, pai e filha, Giuliano e Maria. Os dois tinham uma relação conflituosa, né? A Maria acabava se apaixonando também pelo filho do grande inimigo do Giuliano e enfrentava o pai para viver esse amor, mas aí 3 anos depois, numa minissérie também de autoria do Benedito Rui Barbosa, chamada Mad Maria, os atores se encontram como amantes, ele fazendo o Juvenal de Castro e ela vivendo seu grande amor, Luísa. Por último, nessa nossa listinha marota, eu deixei um casal de atores que não interpretaram pai e filha em nenhuma novela, mas foram tio e sobrinha. E eu achei interessante trazer eles pra cá, porque era uma relação ali meio estranha, talvez incestuosa, pelo menos da parte dela. Tô falando de Fernando e Ana Paula em Fera Radical, vividos por José Maier e Cláudia Abreu. Ele era tio dela e ela era uma adolescente apaixonadinha por ele. Ela tinha um amor romântico mesmo, né? Uma paixão platônica pelo tio, que via ela como uma meninota rebelde, uma garotinha. Ele jamais teve esse tipo de olhar para a própria sobrinha, né? Porque aí seria complicada a história. Mas eu achei bem ousado o autor, Walter Negrão, abordar aquela trama, esse tema, né? Esse assunto em uma novela das 18 horas, em 1988. Talvez, se fosse uma novela das 20 horas, né? Ele teria abordado de uma maneira mais aprofundada, não sei. Mas a verdade é que logo a menina desencana do tio, se apaixona por um carinha ali da idade dela e para de ter essas ideias estranhas na cabeça. E aí, 28 anos depois, a Cláudia Abreu e o José Maier se reencontram na novela A Lei do Amor, de Maria Adelaide Amaral Vincent Villari, das 8 da noite, ou melhor, das 9 da noite, né? Em horário nobre, eles fazem já um casal que está casado há 20 anos e que se detesta. Ele é o grande vilão da trama e ela é a heroína clássica. E ele faz de tudo para infernizar a vida dela, para que ela não seja feliz com o seu grande amor, que era o Pedro, feito pelo Reinaldo Giannichini. Uma relação muito tóxica, conflituosa, pesada entre os dois. Mas são dois atores que eu gosto muito. Depois dessa novela, teve aquele caso lá do José Maier, infelizmente acusado, né, de assédio sexual e acusado, e o que era verdade também, ele mesmo assumiu. E aí, depois dessa novela, ele se afastou, nunca mais apareceu, parece que nunca mais vai aparecer também, não tá interessado. Mas enfim, foi só um adendo que eu fiz aqui pra dizer que, antes disso tudo, o José Maier e a Cláudia Abreu eram um casal de atores que eu adorava, que eu achava que tinha muita química. Eu achei incrível eles se reencontrarem depois de tantos anos em uma trama para viver um casal, ainda que não um casal que se amasse de verdade. E aí relembrei Fera Radical lá no passado, quando eu vi aquela dinâmica, né, do tio e da sobrinha. Eu achava engraçadinho a sobrinha apaixonada pelo tio, não tinha muita noção, né, achava aquele engraçadinho e ele não dando muita bola para ela. Mas hoje eu já veria com outros olhos essa história aí de Ana Paula e de Fernando, que depois viraram Elô e Tião Bezerra em A Lei do Amor.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Essa foi a nossa lista de hoje aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei pesquisar, relembrar. Eu acho muito interessante quando atores interpretam pai e filha e depois viram um par romântico, porque geralmente a gente entende que os atores têm idades diferentes, né, para serem pai e filha. Às vezes não, como é o caso do Murilo Benício com a Débora e com a Mariana Ximenes. Eles têm idades próximas ali, mas a caracterização dos personagens acaba convencendo a gente de que eles podem ser pai e filha. Mas em outros casos, como Osmar Prado e Juliana Paz, ele tem idade sim para ser pai dela. E em outra trama, numa trama de época onde as mulheres se casavam muito jovens com homens mais velhos, eles acabaram se tornando pai e filha, ou melhor, marido e mulher. Então eu acho muito bacana essa magia aí da interpretação, da televisão, da atuação, e eu quis trazer pra vocês essas lembranças desses personagens. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando que você ainda não é inscrito, mas você ainda tem tempo. É só clicar ali no botão vermelho aí embaixo, ok? Então se inscreve, compartilha, comenta, engaja bastante pro nosso canalzinho crescer e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!